Olá, tudo bem? Estamos de volta com mais uma rapidinha com Nuz Amorim aqui no seu canal VOTI, V-O-O-T-I. Temos que chegar até 200 inscrições até o final do ano. Então, vamos lá, me ajude, tá? Se inscreva, divulgue. Essa aqui é uma página de reflexões, muitas reflexões. E é a sua página, que você pode participar também comigo, tá bom? Gente, hoje é dia 2 de novembro, segunda-feira, dia 2, feriado prolongado. E é o dia de finados, onde o Brasil inteiro a gente relembra as pessoas queridas que você perdeu, que a família perdeu. Então, nossos respeitos, e é um dia de reflexão também e de saudade, por que não dizer, né? Saudade, com certeza. Por falar em saudade, por falar em mortes, 160 mil mortes o Brasil já ultrapassou pela Covid-19. Definitivamente, como dizia algumas autoridades, não é apenas uma gripezinha. Não, não é. Gente, eu quero falar sobre um caso que eu assisti ontem na televisão. Eu assisto noticiários, eu gosto de assistir, apesar de que... mas eu estava assistindo a Globo, Fantástico, ontem à noite. Você assiste a Globo? Assisto a Globo, assisto até outros telejornais também, na Record, na Bandeirantes, porque eu tenho que assistir com crítica, né? Você tem que aprender a assistir os telejornais, as novelas, a programação de forma crítica. Eu sei muito bem a que se preza, a quem a Rede Globo está prestando serviço. A elite, aos empresários, eu sei disso. Os interesses dos políticos, esse jogo político que a Globo faz, assim como a Record também está fazendo agora, a Bandeirantes, sempre fizeram, né? Há interesses, mas você tem que saber das notícias. Por exemplo, o Fantástico ontem mostrou uma barbárie, na verdade, uma barbárie. Em São Luís do Maranhão, capital, São Luís, né? Um empresário, um microempresário, dono de um pequeno estabelecimento comercial, ele, pasmem, ele bateu, juntamente com um funcionário dele, segundo informações, bateu, arrastou durante mais de 3 quilômetros com a sua caminhonete amarrada atrás e ainda passou por cima, segundo as imagens mostram, de ré na sua caminhonete, matando um morador de rua, na verdade. Esse morador de rua estava incomodando esse comerciante com pequenos furtos lá no seu estabelecimento comercial. Há algum tempo já vinha cometendo pequenos furtos, nada vultuoso, nem violento. Ele pegava assim, pequenas coisas. Segundo consta a própria família, ele era usuário de drogas, então era uma pessoa problemática, mas era uma vida. E a forma com que como é que você pode denominar uma pessoa assim, esse monstro, né? Agride, amarra e arrasta com a caminhonete por no centro da capital de São Luís do Maranhão. Arrasta, sabe, conversa com a pessoa, toma água com a pessoa amarrada, agonizando, ali atrás da caminhonete, mas no chão, arrastado, no asfalto, paralelepípedo. E, não satisfeito com isso, foi no local onde ele foi abandonar o corpo, deu ré, passou por cima do corpo do rapaz. O rapaz morreu e ele está preso. Mas por que eu estou relatando isso? Porque eu fiquei estarrecido com aquela imagem, sabe? É deprimente para o ser humano uma imagem daquela. Mas o problema não seria somente aquele criminoso cometendo uma barbárie. É que, por incrível que pareça, no nosso país hoje, muita gente, infelizmente, assistiu aquela cena deprimente e concordou. Muita gente assistiu e falou, tem que fazer isso mesmo, não tem jeito. Bandido bom é bandido morto. Bandido. E é uma parcela significativa da população brasileira, que a gente hoje está acostumando a chamar de gado, porque vai naquela de tem que ter arminha, tem que defender mesmo, eu vou para cima, eu bato, eu mato. A violência e a barbaridade que se comete, essa violência contra outras vidas. Pessoas muitas vezes frágeis, né? Um morador de rua é uma pessoa frágil, abandonada. Mas a pessoa quer chamar a polícia, está no seu direito, quer prender, está no seu direito. Deve fazer isso, né? Afinal de contas, está defendendo o seu patrimônio ali. Mas já imaginou se isso começa a acontecer em tudo quanto é lugar do Brasil? Você já imaginou? Vamos voltar no velho oeste norte-americano? Pois é, e tem gente que concorda com isso.
Tem sim. Tem uma parcela da população brasileira que acha que tem que ser assim, na porrada, na morte, na violência, na arminha, defende com unhas e dentes isso aí. Nós temos que rever esses conceitos, senão nós vamos voltar lá no tempo dos homens das cavernas. Se defendia, se acabava tudo na porretada, na violência física, e é a lei do mais forte. Na lei do mais forte, é assim que vai ser? É assim que vai ser? Pergunta à população brasileira, é assim que nós, povo brasileiro, queremos conviver um com o outro em sociedade? Parem para pensar. O segundo ponto que eu quero discutir com vocês, e eu vou ter que novamente entrar nessa seara, né, que é outra barbárie, na minha opinião, uma barbárie contra o patrimônio público, contra as coisas que são nossas. Eu não vou me cansar e não vou me furtar a alertar você, cidadão. Sabe, às vezes eu estava na faculdade, a gente discutia infraestrutura no país, no Brasil, né, os portos, aeroportos, e aí o principal meio de transporte utilizado no Brasil, tanto de passageiros como de cargas, né, o meio de transporte é a rodovia. Rodovia é caminhões, carros, ônibus em estradas rodoviárias espalhadas pelo Brasil afora. A malha rodoviária do Brasil é enorme. O Brasil é um dos maiores países do mundo em extensão territorial. Tem mais de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Então, é um mundo, é um país gigante. E a malha rodoviária é enorme também. Então, vocês imaginem quanto dinheiro não se movimenta só por combustível, gasolina, óleo diesel, para transporte em nosso país, todos os dias. Quem controlar isso? A empresa ou as empresas que controlarem isso vão ganhar muito dinheiro. Eu estou falando de bilhões, não estou falando nem de milhões, eu estou falando de bilhões de reais. Pois é, e o que mais assusta é que quem está controlando praticamente toda essa distribuição de gasolina e óleo diesel brasileiro aqui no nosso país, sabe quem é? Os Estados Unidos da América. Empresas norte-americanas que ganharam a concessão. A Petrobras, antigamente, tinha um monopólio para distribuir petróleo, distribuir gasolina, óleo diesel no país inteiro. Não, agora não é mais a Petrobras. O governo atual privatizou. E quem comprou? Os norte-americanos. Eles é que estão controlando o transporte de óleo diesel e de gasolina em todo o território brasileiro. Imaginem a fortuna que essas empresas não estão ganhando para explorar um serviço que a Petrobras fazia. E que lucrava muito. E que agora quem está lucrando é os Estados Unidos. Que maravilha, né? Que coisa boa, não é verdade? E aí, na faculdade, voltando lá atrás, a gente discute, mas poxa vida, por que o Brasil tem tão extensa malha rodoviária e não tem quase nada de ferrovias? Por quê? Por que não se investe em construção de ferrovias? Aqui para o Mato Grosso tem pouca ferrovia. Né? Pará, Acre, Rondônia, enfim, interligar o Brasil de norte a sul, de leste a oeste, com ferrovias, que é um transporte mais seguro, mais barato, mais econômico, daria mais lucro para os produtores, né? Porque o transporte seria barateado, não teria tantos acidentes, tantas mortes pelo Brasil afora com estradas, ônibus, caminhões. Quantas vidas não seriam preservadas? Mas não há interesse. E agora eu estou entendendo. Agora a gente consegue entender por quê. Porque os interesses econômicos não brasileiros, não, mas interesses econômicos estrangeiros, no caso específico aqui, do norte-americano. Porque se nós tivermos muitas ferrovias em funcionamento no Brasil, o transporte rodoviário praticamente cai no mínimo pela metade. E aí? E o lucro dessas empresas que compraram o monopólio de transporte de diesel e de gasolina? E o lobby que se faz lá no Congresso Nacional, o lobby, o que é lobby? É negociações com deputados, senadores, para não deixar passar projetos que não sejam de interesse dessas empresas, que ganham bilhões lucro. Tá vendo por quê? É assim que funciona. Os americanos não têm interesse que nós tenhamos uma malha ferroviária extensa aqui. E não é tão difícil, não é. Basta querer.
O Brasil tem competência, tem condições de construir ferrovias em todo o território. Basta ele querer. Mas não. Os interesses econômicos, financeiros de outras empresas de outros países sobrepõem ao interesse da população brasileira. Isso é soberania? Isso é soberania? É, Bolsonaro? Você que era um ex-militar e falava tanto em soberania nacional? Pois é. Então, reflitam sobre isso. Por que não temos ferrovias e sim, a que interesses? Os lobbies que são feitos lá em Brasília para não passar projetos de ferrovia. Principalmente agora, que a Petrobras deixa de distribuir óleo diesel e quem está distribuindo é uma empresa norte-americana. E para finalizar, o Bolsonaro novamente, juntamente com Paulo Guedes, o ministro da Economia, acabam de privatizar 3 plataformas da Petrobras lá na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro. 3. Sabe? A preço de quanto? 3 plataformas de petróleo. 3. Por 4 bilhões, não, 1 bilhão e meio de dólares. 1 bilhão, aliás, desculpem, 1 milhão e meio de dólares. O que corresponde a cerca de 7 milhões. Vender 3 plataformas a um custo, a um preço de aproximadamente 7 a 8 milhões de reais. Daria para comprar no máximo 2 apartamentos lá no Rio de Janeiro, né, na zona sul do Rio de Janeiro. Você vende 3 plataformas a esse preço. Qual é a ideia? Não tem cabimento. São plataformas que vão produzir petróleo. Uma pessoa comprou, não vou nem citar o nome, mas a revista Fórum cita o nome do comprador. A coisa está escancarada, sabe? Escancarada. Eu estou começando essa semana, segunda-feira, dia de finados, em respeito aos mortos, falando sobre um caso escabroso lá no Maranhão, barbaridade acontecida com um empresário, um microempresário, a morte violenta, bárbara, de um morador de rua. Imagina o sofrimento. E também falando sobre a morte das coisas dos brasileiros, do patrimônio brasileiro. A morte de uma empresa respeitada, inclusive, ainda, no mundo todo, porque é uma empresa forte. Os americanos estão de olho no nosso petróleo. Assim como eles estão de olho na Venezuela, não é no povo venezuelano, na democracia venezuelana, eles estão de olho no petróleo, nas riquezas. O americano não dá ponto sem nó, como dizia minha vovó. Ponto sem nó. Não dá. O americano só visa isso, ó. E tem gente que lambe as botas deles. Autoridades que acham que eles são os... Pois é. Reflitam tudo isso comigo, tá? Nessa segunda-feira. VOTI, eu tenho que chegar até 200 inscrições até dezembro, gente. Me ajude. Vamos lá. Eu falo para pouca gente, mas falo com sinceridade, sabe? De coração aberto. E esse canal é de vocês. Vamos juntos. Divulgue, dá um likezinho aqui, me ajuda a crescer, para a gente poder chegar a 200 inscrições até o final do ano. Estou em 121. Talvez eu chegue lá. Mas não tenho pressa, ando devagar, porque já tive pressa. Um abraço.